Olá, meu amigo, muito bom dia. Hoje eu vou dar uma continuidade aqui, fazer algumas explanações a respeito da oratória que eu tinha comentado alguma coisa no vídeo anterior, né? Falei a respeito de alguns assuntos relevantes com relação à forma da pessoa se expressar, para não se preocupar com relação ao medo, para não se preocupar com relação a dizer, então, coçar a cabeça, tal. Falei a respeito da possibilidade de as pessoas não prestarem muita atenção e não ligar muito para aquilo que você fala, que elas vão ligar apenas aquilo que elas já foram lá para buscar. E nesse sentido, dando continuidade ao assunto da oratória anterior, hoje eu vou falar apenas de duas questões importantíssimas: a qualidade e a forma da sua oratória, da sua expressão, do que você vai dizer para um grupo de pessoas, para várias pessoas. Vejam bem que essas duas, se podemos chamar assim, esses dois institutos, eles andam juntos. A qualidade de um lado e a forma de outro. A qualidade se refere à profundidade do seu conhecimento com relação ao conteúdo daquilo que você está falando, com relação ao conteúdo, ao assunto que você abordou nessa oratória, nessa palestra, nesse bate-papo com amigos. E a forma é a oratória em si, é o jeito que você vai falar, é a movimentação das mãos, se está de pé, se está sentado, o que você utiliza, o né, o então, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu dar uma olhada, se não me falho a memória, deve ser isso, mas na próxima vez eu trago a resposta. Esta é a forma. Qual é o ideal nesses dois institutos? O ideal é que eles andem assim, que eles vão juntos no paralelo. Conteúdo e forma, ou seja, conteúdo, né? Eu falei da forma, agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo. O conteúdo é o seu conhecimento a respeito do assunto que você resolveu abordar. O conteúdo é a profundidade do seu conhecimento. O conteúdo são as variações de um conhecimento para com o outro, as amarrações de um conhecimento para com o outro, de um artigo para com o outro, de um assunto de medicina para com outro assunto da medicina no paralelo, de um assunto do direito para com outro assunto do direito, um artigo penal com um artigo da Constituição, um artigo da Constituição com um artigo do Código de Processo Penal. É o intrincamento, é o entrelaçamento do seu conhecimento a respeito da matéria que você resolveu abordar. Isto é o conteúdo. Então vejam que, voltando um pouquinho atrás, o ideal seria que os dois andassem juntos, mas nem sempre isto é possível, porque a forma, às vezes, depende muito da possibilidade de se expressar. A forma, ela meio que vem um pouco natural. Parece que a pessoa nasceu com aquele dom de se expressar. Tudo bem que dá para melhorar isso com relação aos treinamentos, às práticas e assim por aí afora. O conteúdo
não nasce com a pessoa. O conteúdo você desenvolve através de estudos, de preparações anteriores. Eu dou como, por exemplo, uma sustentação numa defesa, principalmente na área criminal. O advogado ou a pessoa que está fazendo aquela defesa, ela precisa conhecer o assunto, conhecer o processo, ter estudado aquele processo anteriormente, para quando chegar no momento da sustentação oral, ele não cometer deslizes, ele poder fazer entrelaçamentos, ligações entre um assunto e um outro, entre um direito e um outro, entre um assunto que pertence à acusação com relação ao assunto que pertence à defesa. Ele precisa fazer esse entrelaçamento entre os assuntos. Isso você só desenvolve se você tiver feito um bom estudo com relação à matéria que você está defendendo, com relação ao processo, no caso. E isso se estende para todas as outras áreas, é no futebol, é na medicina, é na engenharia, é na aviação, é no meio militar, então isso se estende em várias outras áreas. A oratória faz parte de todas as outras áreas. Aliás, a oratória faz parte de tudo. Nós vendemos o nosso conhecimento através da fala. Nós colocamos na mesa para que as pessoas se degustem o nosso conhecimento através da fala, às vezes através da escrita. Mas tem prevalecido, na época atual, a fala. Então veja que o conteúdo e a forma são institutos de elevado grau de importância. Esses dois institutos, dependendo da pessoa que está falando, e se for uma pessoa bastante renomada, que tem bastante conhecimento a respeito do assunto, a respeito da matéria que está ali falando, que já escreveu livros, artigos e etc., às vezes a forma fica meio que de lado. A forma não é muito levada em consideração com relação a essa pessoa, porque essa pessoa já é extremamente renomada. Ela já tem um conhecimento, notório saber jurídico, notório saber medicinal, né? A gente vê aí celebridades na mídia falando a respeito de medicina, falando a respeito de futebol, e às vezes a forma dessa pessoa, também com relação ao direito, é lógico, né? No nosso assunto nós podemos, não vou citar nomes aqui, mas tem aí diversos autores aí que são extremamente intelectuais, que têm um domínio maravilhoso do conteúdo, mas às vezes essa pessoa não tem uma boa forma, essa pessoa não se expressa bem, mas o público deixa aquela forma de lado e acredita, mesmo não existindo uma forma muito boa, acredita no conteúdo, porque é o fulano de tal que está dizendo aquilo. Então, tudo bem, para essa pessoa tem validade. Mas se for uma pessoa que não tem um conhecimento aprofundado, que não é uma pessoa renomada no assunto, as pessoas vão observar a forma com que você expressa e o seu conteúdo. Então veja que a forma transmite uma segurança, a forma transmite uma credibilidade no assunto. Às vezes, a forma supera o conteúdo, e a forma transmitindo uma boa segurança, quem está ouvindo, no caso, uma plateia, algumas pessoas vão acreditar em você pela forma que você está expressando. Nós não estamos falando aqui em situações mentirosas, nós não estamos falando aqui em falsidades, nós estamos falando aqui, mesmo você tendo pouco conteúdo, de acordo com a forma, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Perfeito? A segurança
com relação ao conteúdo e a segurança com relação à forma são outros dois institutos que andam junto. A segurança anda junto com o conteúdo e a segurança anda junto com a forma. A segurança é a forma muito bem aplicada. Quando você aplica uma forma mais ou menos, ela fica meio insegura. Agora, quando você é categórico, você fala com convicção, que você gesticula com convicção, você não perde no assunto, você não fica muito flexível, você transmite uma segurança maior, você transmite uma credibilidade maior. A segurança é o jeito que você olha nos olhos de uma pessoa, de duas pessoas que estão ali conversando com você, que estão te vendo, que estão te ouvindo. Esta é a segurança, é olhar diretamente na pessoa, é se expressar diretamente para a pessoa. Então, meu amigo, para você desenvolver essa segurança, eu sempre adoto uma técnica importante, eu acho, né? Importante saber usar o tempo com relação a essa técnica. O tempo que você está se expressando, qual o tempo que você se propôs a fazer aquela palestra? 15 minutos? Perfeito. Quantas pessoas vão ter nessa palestra? Vão ter 15 pessoas? Matematicamente falando, seria muito importante que você olhasse para cada pessoa dessa palestra, pelo menos 1 minuto no rosto, nos olhos dessa pessoa, falando do mesmo assunto, um olhar fixo, falando daquele assunto, e em seguida, passou esse 1 minuto, vai para outra pessoa e começa a falar novamente. De vez em quando você gesticula no geral, você traz aquele assunto para toda a plateia, mas volta lá numa outra pessoa e vai fazendo aquilo aleatoriamente. Se houver uma plateia de 3, 4 fileiras, comece pelo fim. E aí, quando você estiver chegando no meio, você vai puxando para frente, melhor dizendo. Você vai puxando o seu olhar para frente. Em seguida que você fez isso, a intenção dessa técnica é você terminar a sua palestra com as pessoas que estão ali na frente, mas procurando sempre dar um pequeno olhar para o fundo, ou seja, mantenha o seu olhar fixo numa determinada pessoa por um determinado período e depois estende para o fundo, depois você volta ali para a frente novamente e se estende para o fundo, dando ênfase para as pessoas que estão na frente. Isso vai transmitir uma segurança que você está olhando na pessoa diretamente. Então veja que a forma e o conteúdo são importantes numa questão de oratória, numa questão de uma palestra. E a segurança que você está passando também é importante. A segurança cabe nos dois, tanto no conteúdo, tanto quanto na forma. Perfeito? Então veja bem, meu amigo, eu vou encerrar por aqui porque senão o tempo fica muito longo. E quanto maior o tempo, menos você presta atenção no conteúdo exposto. Perfeito? Eu vou ficar por aqui. Um abraço, até a próxima.